Beleza. Para a galera que me segue, eu queria fazer esse comentário do que eu tenho aprendido. Então, como vocês sabem, eu passei os últimos 6 anos aqui no Canadá, trabalhando majoritariamente como um front-end developer. Ainda que eu tenha começado a minha carreira lá nos idos de 2000, 1999, saindo do segundo grau, como desenvolvedor web de LAMP Stack, né? Linux, Apache, MySQL, botando o WordPress para rodar. É claro que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Era tipo seguir uma receitinha de bolo, tutorial, ver o que tinha que fazer. Se eu precisasse customizar alguma coisa do PHP, era só copiar, assim como as regras do Apache, e etc e tal. E óbvio que com o tempo que a gente vai aprendendo as nuances, né? E esses dias eu fui compartilhar com um amigo que está transicionando para a carreira de desenvolvedor web. Eu fui compartilhar com ele, tipo, algumas dicas. Eu falei, cara, uma das coisas importantes é você aprender a montar umas APIs, entendeu? E tipo, aí ele falou, ah, não, mas eu já tô montando. E eu já sabia, né? Ele tava montando já no, é, usando o modelo tradicional, criando via C Sharp, .NET, e ele tá fazendo isso há meses, né? Não tô falando que não tava bacana, porque ele tava fazendo isso e aprendendo várias coisas, né? Aprendendo várias coisas. Sobre programação, como eu falei, ele tá migrando para uma área a qual ele desconhece muito. Então, ele precisava é, mexer na parte prática, que eu apoio muito, e olhar a teoria ao mesmo tempo. Como a gente sabe, tem gente que faz cursinho de inglês por 8 anos e não pratica e não sabe falar inglês. Tem gente que não faz nenhum cursinho de inglês e só pratica e fala inglês e muitas vezes todo errado. Então, tem um balanço, tem uma finesse aí entre você tanto fazer a prática quanto fazer a teoria. Nenhum dos dois pode ser negligenciado, na minha opinião. Enfim, como minha criança aqui de casa adora patrulha canina, eu falei com eles, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parada rápida, uma API que retorna os membros da patrulha canina. Depois a gente pode fazer uma interface gráfica, fazer alguma coisa, mas só vamos fazer uma API muito veloz e furiosa. E não deu outra. Para quem não conhece, o API Gateway da Amazon foi o que eu sugeri fazer. E é um sonho, é literalmente um sonho. Deixa eu logar aqui, deixa eu logar aqui e, e eu continuo falando. Pera aí, deixa eu dar um pause, cadê o pause? E aqui estamos. E assim, quando eu falei isso pra ele, o meu viés foi qual? Foi assim, AWS é uma oferece um tipo de conhecimento que não é trivial, que não é todo mundo que tem. Então, por si só, é um diferencial. E ao mesmo tempo, montar uma API rápida usando a infraestrutura da nuvem é uma coisa que também faz a diferença para dar aquele ânimo, né? Então eu falei, cara, vamos lá. Em alguns minutos, a gente clicou criar nova API, pum, criamos. Em alguns minutos, eu fui mostrando para ele. Óbvio que a gente começou só com essa daqui, né? Só com uma bem simples, como criar um recurso e aí botar um método get em cima dela. E a gente criou uma API key para proteger esse endpoint, de forma que não é qualquer um que consiga chamar ele. Aí eu mostrei para ele como é que fazia para conectar com um lambda específico, né, para fazer rodar o código dessa API, né? Então a gente rodou um lambda, a linguagem que ele está
focando mais esses dias é o Python. Então a gente criou o código em Python, mas a gente tinha também códigos em Go e JavaScript agora, né? E, e basicamente a gente consulta um banco de dados fera, totalmente não sponsored, mas bem, ele paga minhas contas, né? Que é o banco de dados do Astra, né? Da empresa DataStax, totalmente na nuvem, escalável para empresas gigantes, tipo Netflix e Apple, como nossos clientes, e outras diversas empresas, mas eu falo as principais, né? E aí você vai, cria aqui o banco de dados, e como você pode ver, tá tudo aqui dentro, né? Tá tudo aqui dentro. Na verdade, eu já posso dar um select, né? Select asterisco from, e aqui tá. Alguns, ah, alguns, algumas entradas para quem é familiar com banco de dados. E, cara, não deu outra. Em 1 hora e meia, a gente montou isso tudo. A gente copiou o código do Postman para fazer grande parte da chamada em Python, porque o objetivo era fazer uma coisa rápida que funcionasse. O objetivo não era levar 1 milhão de dias para a gente fazer um código, né? Então, a gente foi e colocou dados no banco de dados. E aí eu posso chamar direto o banco de dados, ou eu posso chamar direto o, ou eu posso chamar via API. Então, olha aqui, as duas versões, né? Banco de dados, chamando direto o DataStax Astra, ou chamando via API Gateway. E o que que eu estou querendo dizer? No final das contas, a gente montou, a gente montou uma pequena API. E o que ela retorna são são membros da patrulha canina, né? Como eu falei. Só que depois, eu fui falando com ele, uma API por si só levantar uma API, ela não faz nada, né? Ela não fede, não cheira. O que que uma API faz sozinha? Ela retorna os dados. Mas se não tiver um front-end, se não tiver uma lógica de negócios no que aquilo retorna, ela não fede, não cheira. Então eu falei, vamos montar um joguinho rápido. E aí começa a questão. Um joguinho rápido nunca é um joguinho rápido, né? Você pode ver aqui, a gente faz uma consulta para um endpoint chamado usuários. Eu mostrei ali atrás para vocês no Lambda, que é API Gateway, na verdade, que eu tenho usuários, entries e categorias. Então você vê, um joguinho desse aqui já me pediu 3 endpoints diferentes. E cada endpoint, vários métodos, até o momento, né? Método para obter os dados, método para salvar os dados, método para atualizar os dados e o options como um método relacionado ao cores, né? E aí você vê aqui, pô, tá, Daniel puxou o usuário, quando ele digitou aquela senha lá, veio o nome Bárbara. Ele digitou um e-mail, um código qualquer chamado nunca, e veio o nome Bárbara e veio os pontos, os pontos que a Bárbara tem no jogo. E depois, se você perceber, outra API foi chamada. E aí a API efetiva que abriu itens da patrulha canina, né? E aí, como você vê, aqui ele pegou o Chase e pegou imagens. E pegou imagens do Chase, por exemplo. Tá vendo? E aí, com essas imagens, ele renderizou aqui todos os elementos. Então, Chase aqui e tal. Só quero dizer o seguinte, nessa brincadeira, nessa brincadeira de ir criando on the fly
esse tipo de joguinho simples, mas usando uma API, usando um banco de dados, tentando fazer as coisas com segredo, com API keys, de uma forma protegida. Eu fui percebendo que uma coisa que eu não tinha ideia no passado e que agora eu acho que eu tenho ideia é que programação não é fácil. É engraçado falar isso porque minha esposa pode atestar isso, mas qualquer um com quem eu me comunico pode atestar isso, que ao longo dos últimos anos eu venho falando, gente, migrar de carreira, como eu migrei, é fácil. Programação é fácil. A gente não tá falando de um bicho de sete cabeças. Programar não é uma coisa difícil, não é uma coisa que a gente tem que fazer uma faculdade para correr atrás, e não sei o quê. Mas o que eu tô percebendo agora, que eu tô trabalhando no back-end, e eu tô mexendo com Go, e eu tô, na verdade, mexendo com a parte Pulsar agora, e com streaming, com integração de APIs, né? Eu tô vendo que as coisas que eu achava que eram fáceis, elas são coisas que isoladamente, elas parecem ser simples. Você vira no AWS para começo de conversa. Isso parece uma coisa simples. Ah, vai no AWS, cria uma conta. Se você não entende o que que é o AWS, se você nunca leu e entendeu o que que significa o conceito de nuvem, é pouco provável que você entenda o que que é o AWS, o que que ele está te oferecendo, o que ele está fazendo. E isso, para mim, é trivial porque eu tô nesse mundo há 6 anos mexendo com a AWS. Mas, e eu acho, honestamente, extremamente fácil, extremamente simples de entender. Só que se eu chegar para minha esposa agora e falar para ela, ah, vai na AWS e faz qualquer coisa. Ela vai falar, eu não sei o que é AWS, eu não sei o que fazer nesse AWS, eu não tô entendendo o começo da conversa, né? E aí eu falo, ah, não, vamos criar um API Gateway facinho, vamos. Chega aqui, clica em Create API, aí eu venho aqui no REST API. Aí agora já vem a questão. Se você não está intimamente conectado, você já não fez isso daqui dezenas de vezes, você vai travar aqui, você vai falar, tá, HTTP API ou REST API. E você querendo ler sobre o assunto, é claro que você vai descobrir. Só que qualquer um que já conhece a AWS sabe que tem uma infinidade de artigos e de documentação. Então, se clicar às vezes no HTTP API, você vai por um caminho que vai te limitar ou te abrir a determinadas opções que o REST API não vai ter, e vice-versa. Assim como o WebSocket API, que eu nunca cliquei. E vamos supor que você vai e clica. Aí tá, você fala, não, vou criar. Aí já vem aqui, configure uma integração. Aí você, caraca, que integração? Aí você, HTTP Lambda. Você já tem algum Lambda? Aí vem aqui, poxa, você não tem nenhum Lambda, você está começando agora. Então você não tem um Lambda ainda para inserir aqui. Aí você, acho que eu tenho que ir para outra, né? É, porque aqui não tem nenhum Lambda, tô começando agora essa API, então cancela, entendeu? E isso é só para a primeira etapa de criar uma API, mas a gente tá falando, só um segundo aqui, só um segundinho. Então, o que eu tava dizendo, para terminar aqui, era que quando a gente tá fazendo a mesma coisa há bastante tempo, a gente pega prática naquilo e toma algumas coisas como verdades ou já naturais. Só que isso não é necessariamente transparente e equivalente para todo mundo, né? Os conceitos todos envolvidos em criar uma API, depois o implementar um lambda, depois os verbos HTTP, como consumir via Postman.
e os conceitos de banco de dados, e os acessos, tudo isso que eu mostrei aqui na tela, tal, escrever um SQL asterisco from, tudo isso tem uma carga cognitiva que não é trivial. E às vezes eu esqueço disso, né? Então, eu oficialmente agora decidi mudar a minha opinião. Ela não é mais que programação é fácil, ela é que programação é difícil, mas é atingível. Você pode ir um passo de cada vez, tempo ao tempo. Tem muita coisa para ler, muita coisa para estudar, muita coisa para descobrir, mas ela, acima de tudo, ela é rewarding, né? Rewarding, ela é gratificante. É uma coisa que você vai fazer, vai gastar seu tempo, vai precisar de 10.000 horas para se tornar habilidoso nisso, mas você vai ver que ela, ela se paga. Então é isso. Um videozinho curto, 15 minutos, só para tocar nesse ponto que eu achei que é uma nova realização para mim, e agora é uma postura nova que eu tô tendo, e ao mesmo tempo consonante com esse padrão de que quando a gente está no começo a gente acha que está vendo o cenário completo, e quando a gente está mais na fundo, mais no detalhe, realmente indo nas coisas basilares, a gente vê que não. É muita coisa construída nas costas de outras muitas coisas, e se você quiser entender várias das camadas, você tem que ter um conhecimento e uma expertise mais profunda, a qual não nasce do dia para a noite, a qual demora tempo e é demandante, cansativa. Mas também, como eu falei, você pode criar um jogo, né? Para sua filha, para se divertir. Tá bom? Um abraço, fica com Deus, tchau.